Então, amados, vou começar então no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos tentar ler do 1 ao 16, né? 1 diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo, veio que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando pois, ouvindo, pois, que está enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Mas se andar de noite, tropeça porque não há luz. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Desculpa, gente. Nuance, né? Vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. 16. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém 15 estádios. Amém. Vamos dar uma parada aí para tentar fazer uma reflexão então sobre esse início, né? E aí a gente vai fazer uma reflexão. Esse é um ponto muito importante, né? Uma fase importante, um acontecimento assim que não só mexeu com aquele povoado de Betânia, mas assim impactou muito Jerusalém, né? Talvez tenha sido o último grande sinal antes da morte do nosso Senhor Salvador Jesus ou Cristo, né? Então a gente vai tentar nessa primeira etapa fazer essa reflexão e pensar um pouquinho sobre como Jesus vai tratar esse acontecimento, né? A gente viu aqui que ele começou identificando as pessoas, porque elas não eram, até o capítulo 11 não haviam sido mencionadas, né? Então ele coloca Lázaro, que era amigo dele, né? Tinha Marta e Maria, né? Todos eles moravam em Betânia, que era um povoado que não era tão longe de Jerusalém, né? Alguns poucos quilômetros, né? E esse fato vai acontecer exatamente em Betânia, né? Maria, essa mulher, é aquela mesma que derramou sobre o Senhor, né, aquele perfume e enxugou os pés dele com os cabelos, né? A gente também tinha uma outra narrativa também, né, a respeito daquele momento quando Jesus estava na casa já de Lázaro, que eles eram amigos, né? E Marta muito atarefada e Maria aos pés do Senhor. Vocês lembram, muitas pregações, né, relatam esse fato. E Marta chega e fala: você não está incomodado, né, com Maria assim sem fazer nada e eu me afatigando no trabalho? E Jesus fala: olha,
ela escolheu a melhor parte, dela não será tirada. Então assim, existia uma comunhão muito grande entre o Senhor e essa família, né? Diversas passagens a gente vai reparar. Jesus começou dizendo lá atrás que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, se a gente parar para pensar, depois da saída do Senhor, ele não teve casa, né? Então, apesar dele passar o dia trabalhando em Jerusalém, no sentido de pregar, de ensinar no templo, de fazer milagres, né? De rodar as cidades, a gente vai reparar uma coisa muito interessante, que Betânia era uma cidade onde que o Senhor encontrava descanso, né? Esse próprio texto, quando relata que o Senhor estava à mesa com eles, né? E ali Maria estava quedada aos pés dele, Marta fazendo a tarefa. Assim, são pouquíssimos momentos onde a gente vai perceber o Senhor muito à vontade, né? Existia aquele momento onde ele saía, conflitava, tinha uns ensinos, tinha um embate, digamos assim, uma colisão com os fariseus, com os saduceus, tinha aquela multidão às vezes que vinha ser curada, né, que vinha ser liberta e tudo, e aqui a gente, né, percebe um contexto de quando o Senhor estava na casa deles, era um lugar onde o Senhor estava muito como a gente mesmo, uma coisa a gente está aqui e tal, outra coisa, sei lá, todo mundo ir lá fazer um lanche lá em casa, então vocês estão lá em casa, né, assim, existe toda uma aproximação, né? Uma amizade, uma abertura, um relacionamento diferente, né? Então assim, se existe essa amizade, se existe essa aproximação, se Maria já era apaixonada pelas palavras do Senhor, né? A ponto de ficar ali aos pés dele, se ele tinha toda essa entrada, no nosso raciocínio humano, qual seria o mais lógico possível? Que talvez o Senhor desse o maior amparo e, digamos assim, a maior importância a eles, humanamente falando, né? Já que, sai e bate o dia todo, né? Problema, cura no sábado, é problema do sábado de nascença, é problema disso, é problema daquilo, e ali o Senhor está na casa deles realmente se sentindo muito à vontade, né? O que chama atenção no início do capítulo é que diz que esse homem Lázaro ficou doente, né? E aí o Senhor começa a falar, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Jesus falou isso, falou que não vai acabar em morte, né? Só que a gente já leu o texto todo e a gente sabe que temporariamente vai acabar em morte, porque ele morreu, Lázaro, né? É claro que o Senhor estava falando numa abrangência maior, né? Não vai acabar em morte definitiva, o Senhor ia intervir naquela situação. Mas, gente, vamos nos colocar no lugar deles. Muito difícil essa compreensão, né? Muito difícil. Então, olha o que ele diz, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, o Senhor vai precisar contar com uma casa, com uma família que é muito próxima, que é muito amiga e que por meio dessa família ele vai glorificar muito o nome dele. Ou seja, como a gente falou, vai ser o maior sinal de Jesus antes da sua morte. Depois daqui, ele praticamente vai entrar em Jerusalém, faltam 6 dias para a sua morte, para a sua Páscoa, e as coisas estão mais ou menos encaminhadas a fazer aquela última Páscoa e tal, ir para o pretório de Pilatos e seguir até o momento da crucificação, né? Então ele vai contar com alguém que ele vai permitir que essa pessoa morra, para que depois ele glorifique o nome dele, e isso possa atingir Jerusalém, que a gente, na terceira fase, se a gente chegar lá, a gente vai ver que muitos judeus creram depois desse sinal. Foi uma coisa assim, como é que eu posso dizer assim? Foi uma marreta mesmo de quebrar corações, né? Esse acontecimento, assim, muitos creram, muitos se converteram. Tanto que nesse momento os judeus, os saduceus e fariseus ficam apavorados. Você vai ler no final desse capítulo, eles falam que se a gente não fizer alguma coisa, acabou. Literalmente acabou. Até Caifás profetiza sem ter compreensão que ele está profetizando e diz, não, vai ter que um morrer por todo mundo mesmo.
Senão vai ser o caos, Roma vai entrar e vai haver uma complicação terrível aqui. Eu fico pensando assim, como o Senhor pode contar com uma família para permitir uma tragédia tão grande, mas para ele fazer algo maior ainda sem que essa família se revolte contra ele. Olha que coisa tremenda. É uma intimidade, né? E o Senhor sabe, porque escolheu aqui então essa família, é uma intimidade porque o natural nosso humano é o quê? É que se é muito próximo, se é muito amigo, se tem muito convívio, Jesus não vai deixar nunca acontecer nada. Esse é o raciocínio natural. Né? Eu estou assim com Jesus, nada me atinge, vamos colocar dessa forma. A gente já ouviu muito isso, né? Esse tipo de discurso. E aqui o Senhor vai permitir algo uma tragédia muito grande, que provavelmente Lázaro devia ter uma idade muito parecida com a dele, né? Mas na verdade o Senhor está usando essa tragédia para fazer algo muito grande, para glorificar muito o nome dele, para atingir Jerusalém de uma vez antes da sua morte. Ele precisa contar com alguém para isso, né? Aqui entra a seguinte pergunta, que realmente é uma primeira reflexão que a gente pode fazer, é com que ou quanto Deus pode contar com a gente. Deus pode contar comigo para orar? Amém. Deus pode contar comigo para uma situação X? Pode ser. Deus, até onde o Senhor pode contar comigo? Apenas para algumas atividades religiosas, ou como alguns missionários, Hudson Taylor e outras pessoas que passaram algumas experiências muito fortes, eles relatam na sua biografia, que assim, de alguma forma, né, por exemplo, ele mesmo, quando estava na Índia, né, ele fez um trabalho muito grande, quase ninguém se converteu, né, e ele era um missionário que se esmerava muito, até o dia que o filho dele teve uma doença e morreu. Quando o filho dele morreu, ele não entendeu nada. Ele falou: Deus, eu não estou entendendo nada, estou te servindo, estou trabalhando e tudo. Como é que o Senhor permite isso? Ele, com a morte do filho dele, o que aconteceu? Toda aquela comunidade que já vivia algum tempo com ele, da Índia, se condoeu dele e foi visitar a casa dele, por causa da dor dele. E ali criou-se um vínculo entre eles, e ali começou a pregação do Evangelho, e ele se tornou um dos maiores evangelistas na Índia. Então assim, Deus recolheu o filho dele, e através desse acontecimento, Deus tocou numa nação que era extremamente idólatra e difícil de penetrar o Evangelho. Estamos falando de bastante tempo atrás. Estamos falando agora da atualidade, tecnologia, né? Não estamos falando de nada disso, estamos falando de um período bem anterior a tudo isso. Então assim, há situações que a gente não compreende muito bem, que a gente não entende, que a gente não é tão assim, 1 mais 1, 2, ou preto, branco, não é muito assim. Então, essa é a primeira reflexão, é o caminho que Deus toma, como a gente sempre menciona, o caso de José, de Jacó, de Daniel, como a tia colocou, né? A gente sabe que teve pessoas que foram livres, como, por exemplo, Mesaque, Sadraque e Abednego. A gente sabe como gente como Isaías, que foi cerrado ao meio, né? Quando a gente estuda Hebreus 11, os dois fizeram isso por fé. Ou seja, fé não é somente aquele que conquista, né? Então ele coloca: muitos conquistaram reinos e outros foram apedrejados até a morte. A mesma fé que fez alguém, né, como atuar como Sansão, foi a mesma fé que fez alguém atuar como Zacarias ou como Isaías, né? Então a gente não pode ter muito esse modelo de perder ou ganhar, humanamente falando. O Senhor começa aqui, vai contar com o acontecimento, né? Ele começa a tentar compartilhar o que ele vai fazer com os discípulos, mas você vê que os discípulos não entendem. Você começa a falar: não, calma, porque quando está doente, o que os discípulos imaginam? Pô, ele é amigo, vamos para lá agora. É o que aconteceria se alguém chega aqui, uma situação bem natural, sem religiosidade, nada, pô, vamos lá ver o que a gente pode fazer. O Senhor fala claramente que, não, olha só, eu me alegrei por ele ter morrido e eu não estar lá. Gente, como é que a gente vai entender uma situação dessa? Porque mesmo depois dele ser avisado que Lázaro está doente, a Escritura diz que ele ficou 2 dias naquele local. Ele permaneceu 2 dias parado naquele local. Ele já poderia estar em Betânia.
A gente vai perceber quando entrar aqui na segunda etapa, o argumento tanto de Marta e Maria é muito parecido. O que elas dizem para o Senhor? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o fato é que Jesus queria que ele morresse. Ele disse isso aqui, ó. Se ele dava para melhorar. Seus discípulos pensaram. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Esse tipo de ação, ou de como Deus faz, é algo que às vezes pega a gente extremamente pelo pé. É algo que a gente fala assim, é como muitas vezes a gente acompanha outros irmãos, né, que acabam cometendo as mesmas falhas que a gente comete, né? A gente acha que nesse momento Deus nos abandonou. Não seria normal Marta e Maria pensar assim? Pô, mas a gente é amigo dele, ele sempre está aqui em casa e tudo, né? Poxa, a gente tem uma comunhão. Ela, né, entregou aquele perfume, né, limpou os pés dele com as lágrimas dele, secou com o cabelo dela, tal intimidade, né? Então estamos falando assim de uma coisa muito próxima e tal. O que você espera num momento desse com Jesus? Se eu mandei avisar, ele vem. É ou não é? É normal, tia? Não é normal a gente pensar assim? É normal, né? É normal, eu pensaria assim. E o que acontece com o nosso coração quando Jesus não vem? Não é? A gente às vezes não fala do irmão que de repente não visitou a gente e tal, né? Se a gente parar para pensar mesmo, a gente às vezes fica chateado com Deus e não reconhece que está chateado com Ele. A gente acaba brigando com o marido, briga com a esposa, briga com o filho, briga com o pai, briga com o chefe. Mas na verdade nosso problema não é com ninguém, né? Nosso problema é que a gente, no fundo, como nós aqui somos cristãos, discípulos, a gente acha que Deus nos tratou de uma forma que a gente não achou legal. Esse é o nosso problema. Em quem a gente vai descontar uma outra coisa. Como a gente vai ficar aborrecido e descarregar aquilo é uma outra questão. Mas a questão é que a gente não acha justo aquilo. A gente não acha correto. Ou a nossa visão, naquele momento, faz com que a gente, né, fique do lado da gente mesmo. E fale, pô, Jesus me abandonou, ele não veio. Ele não está aqui na hora que eu mais precisava. Porque era o meu irmão, estava doente, dava tempo dele ter. O povoado é perto, caminhando poderia ter chegado. Mas o Senhor fez questão de não ir, falou isso para os seus discípulos. Eu me alegro de não ter estado lá. Então assim, a gente sabe, né, que a Escritura nos ensina que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. E os pensamentos dele são mais elevados que os nossos pensamentos. Mas completa dizendo o quê? São pensamentos de bem, para que nós possamos ter o fim que ele desejou. Então tudo que Deus faz é bom. É uma coisa que uma vez eu li do irmão Atmani, que é realmente algo tremendo. Ele falou assim, ó, a centralidade está no amor de Cristo e o fato de nós crermos que ele nos ama. Qualquer conflito que a gente tenha com ele é porque nos aborrecemos e achamos que ele não nos ama. Essa é a verdade. Falta essa compreensão naquele momento, ou quando a gente se chateia, ou quando se revolta, quando faz qualquer coisa, né? Fala assim, pô, não devia ter sido assim, não devia ter acontecido isso e tal. Esse dilema é porque ainda falta o Senhor ganhar mais o nosso interior, até que ele possa chegar dentro de nós com tal realidade que a gente saiba que em todas essas circunstâncias, em todas essas permissões, o amor dele está presente. Ele nunca nos abandona, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e todas essas coisas vão contribuir para o bem, para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O nosso conflito agora é que se tem um caminho lá no alto, tem um aqui embaixo. Se tem um pensamento lá em cima, tem um pensamento aqui embaixo. É o conflito, é a gente olhando de baixo para cima e o Senhor olhando de cima para baixo. Claro que vem a chateação de Marta e Maria. Claro que vem a indignação. Claro que vem, Senhor, mas se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O que o Senhor estava fazendo de mais importante? Não, estava esperando ele morrer. Pô, caraca! Como compatibilizar isso?
né? É muito interessante. Então, assim, quando a gente reflete o que Paulo fala lá em Romanos, ele diz o quê? Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com o presente século, com essa visão terrena, mas transformai-vos, olha só, sair daqui para cá, pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, daqui, a gente nunca vai entender. Pensando aqui de baixo, levando em conta a justiça aqui de baixo, tendo um raciocínio só aqui de baixo, nunca a vontade de Deus vai ser boa, perfeita e agradável. Sempre vai ser pesada, sempre vai ter um medo do que Deus vai fazer, mandar a gente fazer, sempre vai ter receios, porque o nosso pensamento ainda é um pensamento que está ligado muito à realidade desse mundo, com essa conformação desse mundo, né? Então, assim, os discípulos tinham outro problema, porque voltar para lá ele expor a vida dele, porque o Senhor já estava naquela região, já estava considerado assim: se voltar para lá, provavelmente vai morrer. É por isso que até Tomé fala de forma debochada, dizendo assim: vamos também para lá e vamos morrer com ele. Tipo assim, literalmente um deboche no seguinte sentido: pô, a gente vai para lá, ele já morreu, vamos lá todo mundo morrer então, porque ir para lá também era expor a sua vida, porque era um local onde Jesus já estava, digamos assim, sofrendo uma intensa perseguição, né? Como compreender isso na nossa vida? Como entender esse momento da cova do leão, entender esse momento da fornalha ardente, entender esse momento lá da chegada de Moisés ali diante de Faraó, né? Como a gente não deixar ser enganado pela gente mesmo, né? Não, às vezes não acontece isso, a gente fica brabo e tal, aquilo todo, fica chateado, triste, o que foi tudo, e depois o tempo passa e a gente tem que parar e pensar assim: puxa vida, Deus estava correto. Imagina depois daquele tempo todo, Jacó, depois de, vamos botar aí 17, 13, pelo menos 20, 23, depois de 25 anos, vamos botar dessa forma, Jacó indo encontrar seu filho, você imagina ele pensando o tempo que ele chorou, que ele ficou de luto, que ele ficou chateado com Deus, que ele falou isso, né? A mulher que eu mais amava, Raquel, morreu. Agora o meu filho que eu mais amava morreu. O que parece? Né? Que Deus não gosta dele, né, Rodrigo? Parece, fica o quê? Pô, caraca, quem eu mais amo vai embora o tempo todo. Não é assim? Agora você imagina ele lá na frente, entendendo tudo, olhando o filho dele naquela posição, vendo a fome, vendo o modo como Deus cumpriu aquele sonho, vendo toda a família dele junta de novo, vendo todo um trabalhar de Deus, ele baixar a cabeça e falava assim: o Senhor estava certo. Tudo que o Senhor fez foi perfeito, né? Eu contei uma vez um testemunho de um casal missionário africano também. Não sei se vocês lembram daquele rapaz que... acho que eu já contei, mas tem bastante tempo. Ele também foi um casal com uma criança pequena, uma filha, e foram evangelizar e passaram um bom tempo também. Eu não lembro do país, minha mãe lembra. E eles ganharam uma pessoa, que foi um menininho magrinho e tal. E depois de muito tempo a esposa dele adoeceu e morreu. E aí ele se revoltou contra Deus e largou o Senhor, né? Foi beber, alcoólatra, tomou a vida dele, abandonou, chutou tudo e tal. A filha dele cresceu, estudou, se tornou uma profissional e tudo. E uma vez estava fazendo uma viagem na Inglaterra e aí viu, né, um movimento cristão, uma caravana evangelística e tudo. E aí quando ela entrou naquele local, ela, quando se deparou, não acreditou. Aquele menininho se tornou um homem, aquele homem se tornou um evangelista, foi um homem cheio do Espírito de Deus, ele pregava e as multidões todas se convertiam a Cristo. Ela viajou, pegou o pai dela até lá, voltou. Quando o pai dela entrou e viu o menino pregando no poder, na unção, falando aquelas verdades, foram entrando, ele já foi desmontando todo, pedindo perdão a Deus.
sabe, se consertando com seus. Tipo assim, Deus não mandou ele ganhar a África. Deus mandou ele ali para cuidar daquele menino. Só que ele não entendeu isso. Como eu também não entendo uma série de coisas. São expectativas que nós criamos, mas que Deus não disse aquilo, pô. Deus não falou. A gente é que botou na nossa cabeça. E aí quando há esse choque entre uma expectativa e o que Deus quer fazer, a gente sempre acha que quem errou foi Deus. E aí existe uma chateação, uma situação, pô, Senhor, tal, aquela coisa, né? Isso está acontecendo nesse momento aqui. E aí essa reflexão é um exercício, né? A gente fala assim, puxa vida, caramba, pode estar muito ruim agora, minha vida. Pode estar acontecendo várias coisas das quais eu não compreendo, sabe? Pode parecer que eu dei, sei lá, X passos para trás. Pode parecer uma série de coisas, irmãos. Mas Deus, Ele está no controle. Isso é uma coisa que deve trazer paz ao nosso coração. Deus, Ele está no controle. Ele não perde o tempo, Ele não chega atrasado. Aqui, talvez a percepção de Maria e de Marta é que Ele chegou atrasado. Se o Senhor não tivesse chegado, puxa vida, Ele não teria morrido. Eu vou até ler esse pedacinho aqui, porque acho que dá pra gente. Diz aqui, ó. Muitos judeus foram visitar Marta e Maria para consolá-los da perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Maria a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Podemos trocar essa frase, deixá-la mais clara? Jesus, o meu irmão morreu porque o Senhor não estava aqui. Não é a mesma coisa? Meu irmão morreu porque o Senhor não estava aqui. E agora? E é essa percepção mesmo que a gente sente na nossa vida, né? Mas ela diz assim: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que você pedir. Aqui eu fico refletindo assim, tem coisas que a gente diz a respeito de Deus que a gente não sabe o que está dizendo, mas a gente diz. Tipo assim, eu falo assim, Deus é grande, mas eu não sei o que eu estou dizendo, mas eu estou falando. Mas se Deus se revelasse grande, como foi a Jó, eu ia ficar assim, meu Deus, mas você não falou isso, Rafael? Não. Mas eu falei, mas eu não sabia. Eu falei por... Ela falou assim, se você pedir agora, eu sei que Ele vai te dar. Aí Ele falou assim, disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Cara, é muita piração. Cara, 4 dias lá e falou assim, o seu irmão vai ressuscitar. Aí ela responde assim, ela tinha dito que qualquer coisa que ele pediu, ela faria. Aí Jesus falou assim, tá bom, teu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Então, ele pode pedir qualquer coisa ou ele está limitado à maneira como eu entendo que ele vai agir? Isso é uma outra reflexão também. A gente, na nossa mente, acaba minimizando o Senhor, acaba querendo colocar o agir dele dentro de uma caixa. Deus tem que agir assim, ele tem que fazer aquilo, ele tem que resolver aquele problema, ou ele vai fazer desse jeito, mas o agir de Deus não cabe na minha imaginação. Quem tem que mudar não é Deus, quem tem que mudar é transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para conheceis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Disse Jesus, uma coisa que ela não sabia, eu sou a ressurreição e a vida. Ela não tinha essa experiência. Ela sabia que Ele era singular, ela sabia que Ele havia perdoado todos os pecados dele, ela viu a cura, ela viu a libertação de espíritos demoníacos, ela viu milagres e sinais fortes, como multiplicação, pães e peixes, acompanhou aquilo tudo no sentido de estar próximo, né? Jesus diz assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É uma colocação assim, né? Ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Né? Então, assim, ao mesmo tempo
se a gente parar para pensar assim, é na crise e na perda que nós mais conhecemos o Senhor, né? Pedro conheceu muito o Senhor naquela tempestade, naquela madrugada, né? E se a gente for pegar cada situação, também, digamos que o exemplo que a tia deu, né? Aqueles 3 eram homens de oração, mas quando o Senhor andou no meio deles e conversou com eles? Só no dia que eles estavam na fornalha. Aquela experiência foi única. Você imagina quando eles saíram dali e começaram a conversar, e todas as vezes que eles, eu fico pensando essa vez na minha cabeça, assim, às vezes em casa, cara, todas as vezes que eles deviam se encontrar, eles deviam se regozijar, rir e falava assim, cara, foi inesquecível, né? Pô, cara, a gente viu o Senhor, cara, foi tremendo. Aquilo foi uma marca para a vida deles, para nunca mais, assim, sabe? O Senhor, o que eles ganharam ali com o Senhor foi algo muito tremendo. Então, assim, nos momentos de perda, de crise, de decepção, o discípulo ele tem que estar muito preparado. Nós somos humanos, não estamos falando disso, vamos sofrer, chorar, não estamos falando disso. Mas a gente tem que estar com o nosso coração muito no Senhor para perceber assim, é nesses momentos que a gente mais vai conhecer o Senhor. Mais do que aqueles até que subiu o monte, buscou e tudo. Assim, teve um momento da minha vida que eu não comia, eu não dormia, eu não fazia nada, não conseguia fazer absolutamente nada. Só chorar, só gemer. Não fazia mais nada. Não dormia, virava a noite, estava roupa, trabalhava, voltava, nada. Absolutamente nada. E eu lembro que em um certo momento, quando eu fui num local e um pastor que eu sentei lá no cantinho e tal, terminou o culto e tudo, eu lembro depois que o Senhor trouxe ele e falou comigo, eu te vejo sentado naquela cama, falou certinho, vejo você sentado naquela cama, você que não me vê, sentado do teu lado, passando todas aquelas madrugadas em branco. Ou seja, eu fiquei assim, falei, caraca, aquele período que eu estava ali sem dormir, sem chorar, Jesus Cristo estava sentado do meu lado. Se eu não via como os discípulos, se eu não reconhecia como os de Emaú, é uma outra questão. Mas ele estava do meu lado. Aquilo só não me destruiu porque ele era o meu consolo. Eu não estava entendendo bem toda a situação. Mas aquilo trouxe uma aproximação única naquele momento que eu estava passando, né? Então, assim, pegando o exemplo desse missionário que não conseguiu compreender e se afastou, a gente percebe aí essa linha tênue, que todos nós corremos esse risco. No momento de se escandalizar com o Senhor, ou de se decepcionar com Ele, nós podemos nos afastar, ou podemos permitir que essa situação aparentemente ruim nos leve ainda mais para perto dEle e para o centro da sua vontade, né? Então, assim, depois de dizer isso, foi para casa, chamando a parte de Maria, disse, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés, como sempre ela fazia, e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É o resumo mais simples da forma como a nossa mente humana entende Deus trabalhar. É a coisa mais normal para a gente. Se Deus chamou Moisés, meteu um cajado, ele meteu a mão, tá vendo? Tá com lepra, tá sem lepra, joga no chão, jogou, pegou a cobra e tudo. Se ele fez tudo isso e mandou lá, qual é a minha expectativa? Que eu vou chegar lá e falar, deixa o povo sair, o povo vai sair. E quando eu digo, Faraó, eu sou, mandou o povo sair, mandou ele sair, então beleza, então agora em vez de você fazer tijolo, tu vai catar a palha também. E pesou ainda mais a pressão sobre os judeus. Então assim, aí Moisés ficou sem entender. O povo quase apedrejou ele, tem um relato em Êxodo. Porque nós criamos a expectativa. Deus falou assim, vai lá fazer isso. Aí a gente acha que vai acontecer como a gente imaginou. Mas não é bem assim. Então, é isso que um discípulo precisa ser
construído, destruído e construído, esse tipo de mentalidade, de compreensão, né? Não, vai para lá, como ele falou com Jeremias, vai lá e prega. Logo depois ele fala assim, mas eles não vão te ouvir. Todo mundo que prega quer ser o quê? Ouvido. Todo mundo que prega quer o quê? Que de alguma forma aquela pessoa creia. Ele pregou mais de 40 anos, o povo nunca ouviu ele. Imagina o grau de frustração. Não, mas Babilônia vai invadir, o Senhor está falando, vai trazer do norte. Ele viu tudo aquilo, ele viu os muros sendo destruídos, ele viu os portões sendo queimados, os ferrolhos sendo... Ele viu tudo, ele viu as virgens sendo violentadas, ele viu a cidade sitiada, ele viu tudo, tudo que foi profetizado. E o povo ouviu tudo aquilo e não deu crédito. Né? Como a gente precisa estar preparado assim para entender que às vezes Deus vai mostrar uma coisa, e até tem a ver um pouco com o questionamento do Rodrigão, né? Às vezes Deus vai mostrar uma coisa e tem coisas que Ele vai mostrar para a gente interceder, e tem coisas que Ele vai mostrar para a gente saber que vai acontecer. Assim, e a pessoa que está recebendo aquilo de Deus vai precisar discernir aquilo, né? Ou entender o que Deus pretende, o que quer dele quando mostrou aquilo para ele, aquela situação, como foi o caso de Jeremias, né? Jeremias continuou orando, teve uma hora que o Senhor falou assim, para de orar. Caramba, é forte isso, né? Porque ao mesmo tempo a Escritura fala para a gente orar o tempo todo. Se o cara for religioso... Ao mesmo tempo Deus falou assim, para de orar. Deus não falou para Samuel, para de orar por Saul, não vou ouvir tua oração. Então, o que era oração? É eu pedir qualquer coisa para Deus, ou eu pedir aquilo que está no coração de Deus? O que é orar? É trazer o reino de Deus até a terra, em termos de vontade executada. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu não há problema de governo. O problema de governo está aqui na terra. E aí, não posso chamar o nome que eu tiver, evangélico, cristão, protestante, o nome que a gente quiser dar. Eu posso orar a favor da vontade de Deus ou contra a vontade dele. Se eu estou orando contra a vontade dele, eu estou orando a favor do diabo. Então a pessoa acha que orar é bênção. Depende que é ser bênção. Você está orando para quem? E você está orando a favor de que vontade? Porque eu posso estar orando exatamente por uma situação contrária. Por isso que nós podemos expressar nossas necessidades para o nosso Pai Celestial. Nós podemos, de certa forma, abrir o nosso coração para Ele. Mas o que o nosso Senhor Jesus, o Cristo, nos ensinou? Contudo, seja feita a tua vontade e não a nossa. Pode até existir a nossa vontade. O Senhor não está falando para que a gente fantasia, para que a gente não reconheça essa vontade. A gente pode colocar lá para fora. O Senhor colocou. Se for possível, passa de mim esse cálice. Né? Senhor, se for possível, você cura. Mas, contudo, seja feita a tua vontade e não a nossa. Olha que situação de equilíbrio que nós entramos. Ou seja, né? Não estamos falando de extremos, né? Olha como nós precisamos de um relacionamento e não de regras. Se falar de regras, a pessoa fica maluca. O que eu faço? Eu oro sem cessar ou pego aqueles outros dois exemplos que a gente citou, por exemplo? É claro que a Bíblia não se contradiz. Tudo isso tem o seu contexto, o seu momento, o seu significado. Lembra que a gente está falando é exatamente isso, que se ficar em cima da regra, a coisa enrola. Tem que ficar em cima do relacionamento com Deus, para que Ele possa revelar a nós a sua vontade a respeito daquele aspecto. Era o que Paulo pedia. Eu sinto dores de parto. Eu gemo para que vocês possam conhecer a grandeza do vosso chamamento em Cristo Jesus, para que a vontade de Deus possa ser revelada a vós e que vocês possam saber exatamente tudo aquilo que Ele designou a vosso respeito. Fala para os irmãos em Efésios. Porque no final o que vai valer é a vontade revelada e feita do Senhor. Ele falou o quê? Porque o que adianta vocês chamarem mestre, mestre, mestre e não fazerem a minha vontade, aquilo que eu mando, né?
Então ele sempre colocou essa questão, né? Então assim, eu creio que isso é um exercício muito prático, muito diário para um discípulo. E quando a gente tem comunhão, coloca nossas dificuldades, oramos uns pelos outros, como é rica essa oportunidade da gente às vezes ver Mateus contando a história, ou a tia, ou cada um de nós, e às vezes a gente vê como Deus está trabalhando na nossa vida, né? E às vezes o Mateus vai falar assim, o Rafa vai ter que passar por esse ventinho mesmo, porque Deus está trabalhando nessa situação na vida dele, né? O Senhor está trabalhando. Jeremias, né? A priori, pelo menos a história judaica mostra que ele tinha um interesse em casar. O Senhor falou que ele iria ficar separado. É para todos? Não, foi para ele. Mas ele se sujeitou. Eu lembro de um testemunho muito bonito de uma irmã que era também assim, uma graça no Senhor, né? Já idosazinha, uma graça no Senhor. E o Senhor separou ela para ele, desde nova, né? E ela era uma pessoa assim, que era tranquila, muito simples, humilde, e o Senhor usava ela com muita graça. E ela já numa idade muito avançada, tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. Ela gostou de um pastor que já tinha seus 60 e poucos anos e tal, né? E ela ficou toda assim, né? Viu aquela oportunidade e tudo, ela ficou assim muito alegre, né? E ela conta que ela foi assim, né, para o quarto dela de oração, ela dobrou os joelhos e orou ao Senhor. E ela ouviu aquela mesma voz que ela ouviu quando era bem nova. Eu não lembro o nome dela. Fulana, acho que eu te disse. Eu, o Senhor, sou o seu esposo. E ela voltou para o pastor e explicou, olha, eu não posso, Deus vai colocar alguém na sua vida, né? Você vai ser feliz e tudo, mas o Senhor tem para mim, isso é para mim, isso não é para... É algo para mim, Ele é o meu companheiro. Coisa bonita, né? É a pessoa entender aquilo não é uma regra, não, é o que é específico. E ela fala assim, tá bom, Senhor, eu estou feliz com isso que o Senhor separou para mim, entendi aquilo que o Senhor separou. Essas questões muito de cada um de nós, né? Uma coisa é o que eu gosto de fazer, outra coisa é o que Deus separou para eu fazer. Essa miscelânea hoje, né? Da lista, do sonho, Deus faz meu sonho, faz isso, tal, que a gente encontrar uma alegria, uma paz em Cristo, e não naquilo que a gente projetou, planejou para a nossa vida, que cada um de nós em algum momento da nossa vida pensou a respeito disso, né? Então assim, o nosso tempo avançou, mas eu queria só ler esse último versículo que diz assim, chegando ao lugar onde Jesus... meu irmão teria... Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Ponto. Aí vem. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não podia ter impedido que esse homem morresse? Vou parar aqui nessa reflexão. Olha que raciocínio. Mateus gosta de falar da lógica humana. Mas ele que não abriu o olho do cego, ele não podia ter dado uma palavra, ele curou tanta gente com uma palavra, ele não podia ter impedido isso. Então todo mundo, vamos agora aqui levar uma coisa assim, bem interessante para a nossa vida. Todo mundo que estava orando para que isso não acontecesse, vocês concordam que todos eles estavam orando contra a vontade de Deus? Concorda, Chico? Todos estavam orando contra a vontade de Deus? Porque ele falou que ele se alegrou por não estar lá, que era o que ele designou, era o que o Pai tinha separado, isso tinha que acontecer, era a vontade dele. Todo mundo que estava orando para que isso não acontecesse, sem saber, é claro, não é conscientemente, estava orando contra a vontade de Deus. É claro, aquele que orou, Senhor, cura, levanta, restaura, opera e tudo, contudo, seja feita a tua vontade. Aí, tranquilo, né?
Mas quando entra a forçação de barra, o emocional, o desespero, as declarações que estão mais pautadas no momento emocional do que propriamente na fé em Cristo. O Senhor não vai permitir isso, eu tenho certeza, não vai acontecer, levanta. Quantas declarações foram dadas ao longo de coisas que eu presenciei e no final nada daquilo aconteceu? Porque na verdade aquela pessoa não estava falando movida pelo Espírito de Deus, ela estava falando no sentido para que aquilo pior não acontecesse. E a vontade de Deus era levar aquela pessoa. E aí? Eu só confundi muito, mas onde eu confundi respeito a isso aí, é aquela coisa, né, que para Deus tudo, para Deus não é possível, que é a questão da fé. As pessoas associam muito a você não ter fé do que, na verdade, Deus não quer fazer coisa, entendeu? Você precisa ter fé. Não, às vezes, Deus não quer fazer aquilo, entendeu? Eu fico também confuso nisso, até a gente tem que orar com fé, mas a fé, orar com fé é orar dentro do que Deus pretende para aquilo, né? Perfeito. Viu o que Jesus falou, Rodrigão? Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Então não tinha nada desconectado. Ele não fazia o que ele queria, ele fazia o que ele viu o pai fazer. A gente, como igreja, teria que fazer aquilo que a gente vê o Senhor fazer. Como a gente está no processo de crescimento no Senhor e tal, muitas vezes eu oro, tinha certeza no meu coração que Deus ia fazer aquilo e Deus não fez. Né? Aí tem outro testemunho também que vale a pena porque é muito real, né? Eu vi isso uma vez, acho que foi em Teiro Santos, se não me falha a memória, né? Da irmã contando, mas aí o rolo já tinha acontecido todo, né? De que ela era uma serva de oração, e era mesmo, né? E o marido dela, eu não lembro só se era diácono ou presbítero. E ele foi pro leito e foi pro leito mesmo, sabe? Aquela doença que o pessoal vê que não vai sair mesmo, né? O pessoal olha, sabe quando tu vai no hospital, olha a pessoa, sabe? Pô, cara, acho que pela minha percepção não sai dessa, né? E ela ficou ali, cara, de noite chorando, de noite chorando, de noite chorando. Senhor, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E eu não vou aceitar fazendo isso. Aquilo foi uma lição para mim, cara. Eu não vou aceitar, não vou aceitar. Eu sou tua filha. Eu fiquei pensando assim, a minha filha me enchendo, me importunando para fazer alguma coisa, sabe? Na hora vem na minha cabeça assim, né? Testemunho. E passado uns dias o rapaz melhorou. Meses depois ele se desviou da presença de Deus, foi para prostituição, cocaína, álcool. E aí ela foi buscar o Senhor, né? Senhor, traz meu marido, foi para o circo de oração. Deus levantou um vaso lá na ponta. Lembra, minha serva, quando você estava naquele leito, do lado daquele que eu queria recolher, e você se opôs à minha vontade e falava assim, 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 assado. A lágrima desceu e ela sentou. Por quê? Aí é o que o Rodrigão acabou de falar. O que é melhor? O que é melhor? Será que eu tenho como saber, sendo tão limitado, sendo tão pequeno, sendo tão confuso? Não tenho. Eu vou precisar crer e confiar que um Deus muito grande, que tudo sabe, que tudo pode, que não é impossível para Ele, saber. Quem diria que João Batista ia perder a cabeça, cara? Numa bandeja de prata, tu acha? Eu quando começo a ler história, eu vejo João Batista com Jesus assim, ó, tipo assim, caraca, já fez e tal, pô, ele era servo, ele era ungido, ele pregava mesmo, pô, daqui a pouco acabou. Tem coisas que quando você vai lendo essa escritura, às vezes você faz imagina uma coisa, não pensa, não é a primeira vez quando você está lendo, né? E que você acha assim, caramba, isso e tal, aquilo, né? Vai voltar, vai acontecer isso, daqui a pouco. Fala assim, caramba. Puxa, por que, né? A gente acha lindo, né? Tá lá, Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu vejo os irmãos falando assim, caraca, o cara foi arrebatado, meu irmão, essa glória que eu quero. Volta lá, pergunta pro filho dele se ele gostou de perder o pai. Vai lá, Enoque teve um filho com 65 anos de idade. Vai lá, volta pro filho dele e pergunta se ele gostou de ter perdido o pai dele. Lê a história bíblica, achar bonito que foi arrebatado, querer ser arrebatado é muito bonito. Tá dentro do contexto de vida do cara, é diferente. Pô. É essa confusão que acaba a religiosidade confundindo a gente.
Foi brilhante para Enoque viver aquilo. Ele partiu, tal era a intimidade dele. Quem ficou com saudade? Todo mundo, porque provavelmente ele partiu, não deixa muito a entender, mas é uma idade ainda recente, né? Então não teve aquilo que os outros tiveram. Imagina o neto. Estou falando no mundo natural, tá, gente? O neto. Pô, pai, como é que meu avô era? Porque fulano, você teve seu avô, eu não tive. Que meu avô, Deus pegou ele para si, recolheu, né? Quando a gente vai analisar o contexto mesmo, mais humano que aquela pessoa passou, a gente tira essa fantasia um pouco, a gente vai ver, teve situações. Claro, é uma glória, só que ela tem que estar contextualizada. Porque ela também vai acontecer na nossa vida e vai também precisar ser contextualizada. Quantas vezes Deus vai se revelar na vida de cada um de nós através de situações muito duras e difíceis. E quantas vezes você já não ouviu alguém falar assim, irmão, se não tivesse acontecido isso na minha vida, eu não tinha me convertido. Não é assim? Se isso não tivesse acontecido na minha vida, eu nunca teria procurado o Senhor Jesus, eu não teria conhecido quem Ele é, eu não teria hoje o que eu tenho. Ou seja, caramba, então isso na verdade não era ruim, mas era uma minhoca no anzol que me trouxe para Ele, que me fez conhecê-lo, digamos assim, né? Então a gente fecha no versículo 37, ressaltando exatamente esse pensamento, que pode também vir, pô, mas o Senhor não podia ter impedido que ele morresse? Senhor, o Senhor não podia ter impedido que eu passasse aquela situação? O Senhor não podia ter impedido que minha filha passasse por aquilo? Resumindo, eu não poderia ter feito a minha vontade. Resumindo, não poderia ter feito do meu jeito, né? Assim, poderia ter resolvido a coisa, mas o Senhor tem algo muito maior para ser feito. E algo que vai trazer uma alegria muito grande para todo mundo que está ali, na visão do reino dele. Naquele momento aqui onde a gente está parando, todo mundo está turbado. Marta, Maria, os amigos, a família, todo mundo sem entender, todo mundo só chora, né? Mas é uma, digamos assim, um contexto que a gente pode trazer para a nossa vida. E pode ver na vida de outros personagens bíblicos também, né? Assim, que o Senhor possa de alguma forma iluminar nossa mente, iluminar nossa compreensão, para que a gente não imagine algo de forma equivocada, para que a gente não veja o bem dele e acha que é mal, para que a gente não fique de luto por uma coisa que seria alegria. Olha que questão, né? Jesus falou assim, eu muito me alegro. Jesus falou, como é que você pode se alegrar com isso? É porque ele estava vendo uma outra coisa. Os discípulos estavam sentindo a dor daquilo, né? Mas o Espírito Santo pode nos dar esse consolo. A gente não tem, a gente humanamente falando é muito frágil, mas o Espírito Santo na nossa vida pode nos dar esse tipo de alegria, esse tipo de consolo, pode fazer que quando uma circunstância muito dura se aproxime, ele sussurre nos nossos ouvidos e fale exatamente aquilo que ele está tentando construir, né? Cada um reage de uma forma. Por exemplo, Maria era uma menina nova, vamos supor, 16, 17 anos, muitos teólogos imaginam mais ou menos ela nessa idade. Ela tinha tudo para pirar o cabeção, não tinha, irmãos? E o que ela respondeu? Eis aqui a serva do Senhor, Lucas capítulo 1, 2, seja feita a tua vontade. Cara, o que o pai de João Batista, que era sumo sacerdote, que entrava no Santos dos Santos, que conhecia todas as coisas a respeito, digamos assim, da liturgia do culto, o que aconteceu quando naquele dia o anjo do Senhor apareceu lá no lugar santíssimo e falou com ele? Ele não creu, por isso que ele ficou mudo, né? A Escritura relata isso. Então olha só que coisa. Então não está no quanto a pessoa faz, no quanto a pessoa aparentemente é, está numa coisa muito ligada ao íntimo do coração. Uma menina de 17 anos recebeu aquilo e falou assim, amém, seja feito. E outra pessoa falou assim, mas eu não posso, eu tenho filho, eu não posso ter filho, isso, aquilo, outro. Então olha só, porque você não creu nas minhas palavras, você vai ficar mudo até o dia que o seu filho nascer. E foi assim que aconteceu, né? E depois Isabel ficou grávida e teve João Batista, né? Então assim, o que é melhor? Eu não sei nem se poderia falar dessa forma, né? O que devemos buscar?
sermos um sumo sacerdote, está lá no lugar santíssimo, isso, aquilo, toda aquela coisa que a gente hoje vê as pessoas falando, não, tem que lugar para o santíssimo, tem que lugar... Não, vamos em adoração, não sei o quê. É isso? Ou no fundo é quando o Senhor nos encontrar, em qualquer lugar? Porque Maria não entrava no lugar santíssimo, mas ela estava no quarto dela, e o dia que o Senhor chegou para ela e colocou a vontade que Ele tinha para a vida dela, ela falou: eis-me aqui, seja feita a vontade do Senhor, né? O que deve ser talvez aquilo que move o nosso coração? Fazer alguma coisa para Deus, aquela coisa toda e tal, ou pedir a Deus um coração quebrantado e contrito, que possa, no momento que Ele falar, a gente receber aquilo e realmente concordar com a vontade que Ele tem para a nossa vida e se sujeitar àquilo. E olha que a vontade de Deus para a vida de Maria não foi mole. Ela perdeu o prestígio de virgem que ela tinha. Não foram todas as pessoas que acreditaram. Até José ia deixar ela se não fosse a intervenção de Gabriel, que falou claramente. Perdeu o prestígio, mal falada, vamos colocar. Hoje a gente tem outra percepção, estou falando da época. Lembrando mais uma vez, hoje todo mundo queria ser Maria. Lembrando da época, era povoado, gente, era um local pequeno. Você imagina, ela está grávida, aquela coisa toda. Você imagina a vida dela como foi de contradição o tempo todo. Ela sabia que o filho não era dela em si, mas existia uma ligação normal, porque ela cuidou e tal da maternidade, da questão de alimentar. Você imagina o tempo todo ela olhando um filho sendo perseguido, sendo contrariado, podendo ser apedrejado, e depois ele vira pendurado numa cruz. Jesus na cruz virou para ela e falou assim: Maria, olha aí João, ele é teu filho. João, olha aí tua mãe. E João ocupou aquela função, digamos assim, em termos de apoio, ajuda, né, na velhice dela, e ele de cuidar. E ela está vendo ele gemendo na cruz, a criança que ela amamentou. Claro, ela sabia, depois ela teve a revelação, é o Filho de Deus. Mas você acha então que se ela não tivesse a compreensão, uma mente renovada, essa vontade ia ser boa e agradável para ela? Ia, irmão. Não ia. Agora, quando ela foi entendendo o plano de Deus, você imagina depois que ela viu Jesus Cristo ressurreto, porque ela, Maria Madalena, todo mundo, né? Logo no domingo de manhã, quando elas viram, cara, ele é o Cristo, o Filho de Deus, venceu a morte. Quando as coisas foram abrindo, foi entendendo o plano de Deus, tudo aquilo, aí tudo isso que a gente está falando, essa alegria, essa paz, essa certeza de que Ele nunca mais vai morrer de novo, essa certeza que Ele está com a gente sempre, essa certeza que a gente nunca vai estar abandonado, essa certeza que a nossa fé é real, que ela não está ligada a uma fantasia, uma determinação, um pensamento positivo, mas ela está ligada a uma realidade de quem Jesus o Cristo é e a obra que Ele fez naquela cruz. Você imagina isso tomando interiormente a vida delas em realidade, o que isso provocou na vida delas, né? Então assim, só que isso também se deu através de uma dura realidade também. A vontade de Deus para a vida dela não foi fácil, né? Como não é, então, nós não devemos buscar facilidade, como algumas pessoas querem ensinar o Pare de Sofrer, mas devemos buscar, Senhor, abre a minha mente, a minha compreensão, para que eu possa entender e me alegrar com o que o Senhor tem para mim, né? Se for isso, amém, seja feita a vontade do Senhor. Se for aquilo, bem, louvado seja a vontade do Senhor, né? Acho que é uma... O que os irmãos pensam? Aos domingos eu visito um hospital de TCC. Um amigo meu lá, que fica lá, tipo um amigo. Aí tem um rapazinho que tem